Oi pessoal, boa noite. Só um instantinho que a gente já começa, tá? Só vou aqui ajeitar uma coisinha. Ok. Só um instantinho. Tá dando pra ouvir direito, pessoal? Tá dando pra ouvir bem? Só um minutinho a gente já começa. Vamos fazer o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade hoje, tá, pessoal? Nós estamos no capítulo 8, né? Mediunidade sonambúlica. E nós já estamos na terceira noite de estudo nesse capítulo, tá? Então não está no começo não, já está mais para frente. Quem tiver aí o livro virtual, né, pode acompanhar o livro virtual. Em PDF, né? Aliás, é sempre bom, viu, pessoal? Porque vocês vão lendo e vão ouvindo os comentários, né? Tirando dúvidas. Isso é bom, ajuda a fixar, né? Sempre é bom. Tá meio lenta a coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Às vezes quando tem vários estudos ao mesmo tempo, na página, né? Fica mais lento, né? Então, vamos ver se vai dar certo hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer nossa prece, né? A gente já está meio atrasado hoje na programação, né? Vamos lá, vamos nos preparar, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos espirituais, a Deus, nosso Pai, por toda a ajuda que temos recebido, por podermos estar juntos novamente aqui neste ambiente virtual,
mas com amigos reais do plano físico e espiritual, com amigos que se afinizaram conosco, que se sintonizam com a doutrina espírita e que juntos poderemos vibrar em harmonia, nos fortalecendo mutuamente. Abençoa, Senhor, os irmãos necessitados no plano espiritual e os companheiros e companheiras que estejam em dificuldades no plano material, que sejam visitados durante o estudo, amparados no passe, através das irradiações saudáveis, harmoniosas que partem da vida maior. Obrigado por tudo, que o Senhor possa nos auxiliar no discernimento, na compreensão do estudo da noite. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, né, pessoal? Bom, nós estamos fazendo o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? De André Luiz, através do nosso companheiro Francisco Cândido Xavier. E o capítulo 8, tá? Nós estamos em meio a uma reunião mediúnica que o André Luiz, o Hilário e o Aulus estão observando para aprender, né? Então vamos pegar aqui. Tá. Quando chegou uma certa altura da reunião, os espíritos que coordenam essa reunião mediúnica, eles trouxeram a entidade mais necessitada da noite, eles trouxeram para se comunicar através da Dona Celina. Vocês se lembram, né? A Dona Celina é a melhor médium desse grupo que o André Luiz está observando. É a médium melhor preparada, vamos dizer assim, né? O André Luiz até achou meio... Ele não gostou muito dessa ideia, né? O André Luiz questionou. Falou, poxa vida, você vai deixar a médium mais delicada, a médium, né, melhor no instrumento aqui da casa, vocês vão permitir essa comunicação dessa entidade que irradiava vibrações pestilenciais, mau cheiro danado, né, vibrações deletérias, até que as outras entidades se afastaram, meio assustadas com aquela presença, né? E aí o Aulus explicou que é da lei, que aquele que mais tem, mais pode ajudar. Então, nesse caso, quem mais tem ali condições de ajudar é a Dona Celina, né? Aquela entidade que é a mais necessitada da noite, né? E, de fato, o que o André Luiz percebeu vamos fazendo essa introdução aqui, né? O que o André Luiz percebeu é que, à medida que a Dona Celina se desprendeu do corpo e recebeu amorosamente essa entidade, ela passou a senhorear-se do corpo dela. A entidade se aproximou do corpo dela e começou a falar através dela, né? Só que as energias deletérias dessa entidade, quando elas se deparavam com a luz da Dona Celina, essas energias se dissolviam. Então a Dona Celina não chegava propriamente a absorver essas forças deletérias, porque elas eram dissolvidas antes que pudessem ser absorvidas, né? E na verdade a própria irmã Celina, a Dona Celina aqui, que envolvia a entidade nas vibrações dela. É uma grande lição, até chamei a atenção de vocês para a importância desse fato, porque na verdade é a nossa única segurança, a nossa mais eficaz segurança, proteção que nós podemos ter no trato com a mediunidade, na prevenção da obsessão, é acendermos a nossa luz. É o nosso padrão vibratório. E a Dona Celina, ela é um aparelho mediúnico que aprendeu a sintonizar com as correntes de pensamento superiores, né? Então, só que na hora da reunião mediúnica, não é que ela vai ficar com o pensamento elevado, não, o médium ele tem que saber
sintonizar com a entidade até para dar passividade, né? Mas o padrão vibratório dela não permite que ela absorva aquela energia toda deletéria que a entidade traz. E isso acaba ajudando na saúde dela, acaba ajudando no equilíbrio dela, acaba ajudando na recuperação dela, tá? Então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos lá, né? Sem mais delongas. A médium era um instrumento passivo no exterior. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Estão vendo que exteriormente ela cedia passivamente ao uso, né, do espírito necessitado, que passava a usar o seu corpo, a sua voz, né, as suas percepções naquele momento da comunicação. Então ela era um instrumento passivo externamente, mas no fundo, ela controlava a entidade. A gente até viu na semana passada que ela soltava fios luminosos que controlavam, como se fosse uma rede ali, segurando um peixe meio agitado, né? Então ela continha a movimentação e as intenções ali do espírito, ela conseguia conter, né? Quer dizer, externamente ela era passiva, mas internamente ela que tinha o controle da situação ali, tá? E assim deve ser, né? Assim deve ser. A Eliana colocou, diz o Raul Teixeira, receber espíritos sofredores. Adquirimos créditos com a espiritualidade. Quando só recebemos espíritos mentores, ficamos com débito no trabalho com Jesus, né? Veja bem, Eliana, o Chico Xavier trabalhou sempre recebendo entidades necessitadas. Divaldo sempre trabalhou também. Tem uma parente minha que frequenta a reunião mediúnica com o Divaldo, e nós estivemos lá, inclusive, conhecendo o ambiente lá onde eles fazem a reunião e tal. E o Divaldo sempre fez sistematicamente, em meio às viagens dele, em meio às palestras dele, estava sempre lá na reunião mediúnica, 1 ou 2 vezes por semana, né? Ele estava lá na medida do possível, né? Ele estava lá para trabalhar como médium de entidades necessitadas. E por quê? Porque o grande trabalho das reuniões mediúnicas não é o recebimento das comunicações elevadas, né? Os livros com conteúdos elevados, sim, o Chico os recebia em momentos próprios para isso, o Divaldo os recebe em momentos próprios para isso, mas as reuniões mediúnicas de desobsessão têm um objetivo princípio, o objetivo fundamental de desobsessão, de tratamento espiritual, de auxílio aos sofredores da vida espiritual, né? E como a gente entender uma reunião mediúnica, né, que deveria ser voltada para o atendimento aos sofredores, que só se comunica espíritos mentores, por exemplo, né? Se os próprios espíritos mentores, eles querem, na verdade, é que nós ajudemos aos necessitados. Necessitados estes que estão em torno de nós, frequentemente, ou seja, eles já estão aí precisando de ajuda ao nosso redor, são credores do passado que se aproveitam da oportunidade em que nós estamos encarnados, se aproximam para nos cobrar e aí vão sendo auxiliados nas reuniões que nós participamos, né? Então é muito importante esse trabalho de auxílio, né? E o médium, cedendo às suas condições psicofísicas, cedendo o plasma, o ectoplasma, né? Nós acabamos gastando parte dessa energia que faz bem para nós. Por quê? Porque o acúmulo dessa força ectoplásmica, ela começa a gerar vários problemas para nós, em termos físicos e em termos psíquicos também. Então, quando nós gastamos parte dessa força, nós sentimos o alívio também. Diminuem certas
certas pressões sobre nós, né? A gente fica menos sensível, menos emotivo, somatiza menos, né? Então tem várias vantagens de ajudar os necessitados. Nós acabamos ajudando a nós mesmos também, né? Ok? Eu sou José Maria, o espírito começou a falar, né? Clamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando outros nomes, com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem, né? Então ele lembrava de nomes que ele julgava importantes para que as pessoas pudessem tê-lo com respeito, né? Lançando importância sobre a origem dele, né? Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Então, mais uma coisa importante que o André Luiz chama a nossa atenção aqui. Que o que ele falava através da Celina não era o mesmo que o André Luiz ouvia ele falar. Então entendamos isso, né? O que ele falava através da Dona Celina não eram as mesmas palavras que o André Luiz ouvia ele falar. Porque o André Luiz ouvia o que o Espírito estava falando de fato. E o que a Dona Celina falava, permitia que ele falasse através dela, era uma versão filtrada. Ah, Alexandre, mas peraí, a gente aprende que o melhor médium é aquele que é fiel ao que o Espírito está falando, ao que o Espírito está querendo, tal, e você tem que ser totalmente fiel. Não. Nós precisamos entender bem isso. Existiu muita confusão com relação a isso. Tá? Existe muita confusão com relação a isso. Quando se trata de espíritos necessitados, nós nem podemos ser absolutamente fiéis ao que o Espírito está falando. Ok? Nós não podemos ser absolutamente fiéis. Tem espíritos que se aproximam de nós, de determinado médium, que só xinga o tempo todo. Aliás, é até difícil em alguns casos. Tem alguns médiuns aqui que participam com a gente, né? Tem alguns casos que é até difícil o médium achar palavras para expressar o que o Espírito está dizendo. É até difícil filtrar, porque é tanto xingamento, é tanta coisa de baixo calão, que o médium tem até dificuldade de filtrar. Mas precisa filtrar. O próprio André Luiz, no livro Desobsessão, através do Chico Xavier também, ele fala também da necessidade do médium fazer essa filtragem. A gente sabe dessa importância, né? Por quê? Porque o médium ele precisa manter a dignidade do ambiente, a dignidade da reunião. Ele pode expressar a necessidade do espírito, até a revolta do espírito, mas não precisa ficar ofendendo as pessoas à mesa, ou seja lá quem for, com palavras obscenas ou palavras de baixo calão. Tá? É claro que os espíritos que se comunicam, como esse que está se comunicando, o José Maria aqui, não é um espírito de luz. É lógico que não vai ter uma fala educada, uma fala equilibrada, mas aí o médium tem que saber filtrar aquilo que não convém à dignidade do ambiente, como diz o próprio André Luiz, né? Então a médium Celina, ela faz o seu trabalho, que é o trabalho de filtrar, né? Por isso que o médium é uma espécie de amortecedor. O médium é uma espécie de amortecedor, tirando um pouco da rudeza, da crueza, da dureza do espírito que está se comunicando. Isso facilita, pessoal. Isso facilita para quem faz a doutrinação. Isso facilita para o grupo, que se choca menos diante do impacto vibratório e do impacto verbal das palavras do espírito, né? Então, a condição do médium evangelizado funciona como esse amortecedor
que facilita o processo de ajuda. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Agora, quando se fala, né? Então vamos trazer aquele conceito de novo. Ah, mas o médium ele não tem que ser fiel ao espírito. No caso das mensagens elevadas, no caso das psicografias elevadas, no caso dessas comunicações de um nível melhor, né? De espíritos de luz, sim. Aí quanto melhor o médium, quanto mais recursos o médium tenha para captar, para traduzir com a fidelidade necessária, é melhor. Vocês entendem a diferença? Porque aí não é o médium que vai estar baixando ao nível do espírito, é o médium que vai estar tentando se elevar ao nível do espírito de luz. É diferente. Então ele vai tentar traduzir ao máximo de fidelidade aquilo que ele está percebendo. Faz sentido para vocês? Né? A Nathalie colocou, mas como vamos saber se é um espírito familiar? A questão não é se é um espírito familiar, de família, da nossa família ou não. A questão não é essa. Pode até aparecer um espírito familiar, né? Que queira dar uma mensagem, matar a saudade, né, dos familiares e tal. Pode acontecer. Mas pode acontecer de vir um espírito familiar doente, necessitado, obsessor, inclusive. Né? Então não é questão de ser um espírito familiar. Né? Nós temos que aprender. Veja bem, no trato com a mediunidade, no trato com a incorporação, sejam médiums, sejam doutrinadores, a primeira coisa que você tem que perceber numa comunicação. Vamos lá, o beabá da comunicação. Primeira coisa que você tem que perceber. Qual é a condição do espírito? Primeira coisa que o médium ou o doutrinador tem que perceber. Os dois têm que perceber. Qual é a condição do espírito que quer se comunicar? Ou que está se comunicando? Porque só tem duas posições, pessoal. Numa reunião mediúnica só tem duas posições. Tem a posição do que está para ajudar e tem a posição do que está para ser ajudado. Ponto. Tá? Você só tem essas duas posições. E não há sofisma que faça inverter as coisas, inverter essas ordens. Não, você só tem duas posições na reunião mediúnica. A posição de quem está ajudando e de quem está ali para ser ajudado. Às vezes, espíritos enganadores e tal confundem as pessoas, né? Querendo dar mensagem, mas você vê que é um espírito que não tem condição, um espírito que, né? Está criando confusão de conceitos, está criando confusão, né? Mas então é outra situação aí. Mas nós temos duas condições ali na reunião: a condição de quem está ajudando e de quem está sendo ajudado. Tá? Primeira coisa que a gente tem que perceber. Essa entidade que eu estou percebendo, ela está necessitada ou ela está para ajudar? Aí eu tenho que ver qual é a coerência. Se é um espírito que está vindo para ajudar, ou que está ajudando a reunião, quer dar uma mensagem e tal, a vibração dele é boa? Eu estou me sentindo melhor agora que ele se aproximou de mim? As palavras que ele está falando na minha mente ou do meu ouvido, né, dependendo como é que é a mediunidade da pessoa, são palavras coerentes? Eu preciso observar a princípio. Eu não posso me entregar assim, de sopetão, às influências. Eu preciso observar a natureza da influência. Às vezes ela vem com o discurso de querer ajudar, mas é um espírito enganador. Né? Eu não sinto uma boa vibração. Eu fico com dúvida quando ele está falando as coisas, porque não são coisas muito coerentes. Entendeu? Então o médium ele tem que perceber isso. Tá? E quando uma entidade nitidamente necessitada. Então vem com sintomas, eu sinto sintomas físicos, sinto sintomas emocionais, dificuldades mentais, eu sinto dificuldades na mensagem, na comunicação. Né? A raiva, né? Uma série de outros sentimentos. Então isso caracteriza o espírito necessitado. Né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber.
qual é a natureza do espírito que eu vou dar a comunicação, ou no caso do doutrinador, que eu vou conversar com o espírito, com qual linha psicológica? Ele é alguém que está vindo para ajudar, notadamente, então eu vou ouvir o que ele vai dizer. Vamos ver se tem coerência, vamos ver se está tudo certinho, né? Agora, um espírito necessitado, eu logo percebo quando ele é necessitado. Porque ele vem com uma fala de sofrimento ou de revolta. Ele vem com uma fala, né, que me induz a pensar na sua necessidade, né, que me faz detectar a sua necessidade. Ok? Então vamos lá. Então, aqui no André Luiz, contudo percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Né? As que saíam da dona Celina eram diferentes da que o André Luiz ouvia ele falar. Achava-se como que manietado. Achava-se como que manietado. Né? Como se fosse uma marionete ali, controlado, né? Ele estava controlado pela dona Celina, né? Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Né? Quer dizer, ele conseguia, a dona Celina transmitia as características dele, né? Ele continuava rude, áspero, revoltado, reclamando de tudo. Isso ficava muito claro para o Raul, que era o doutrinador encarnado, né? Sem que ela ferisse a dignidade do ambiente com calúnias, palavrões, né? Tal como a gente explicou, né? Aparecia tão completamente imantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não sopitei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento. Quer dizer, André Luiz percebeu que ele estava tão completamente implantado, desculpa aqui, eu usei um termo errado aqui, não era imantado, é implantado. Meu óculos já está ficando pronto, viu, pessoal? É que a visão está ficando meio difícil, viu? Mas já fiz outro óculos, já vai ficar pronto, vai melhorar a condição. Então aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, da dona Celina, né? Estava como que implantado ali na dona Celina, né? Tão espontâneo e tão natural que não sopitei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento, né? A mediunidade falante em dona Celina, a mediunidade falante em Celina era diversa? André Luiz perguntando para o Aulus, né? Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho, né? Por que a primeira se havia mantido preocupada qual enfermeira inquieta, enquanto a segunda parecia devotada tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidado de mãe? Por que numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança? Né? O André Luiz perguntando aqui para o Aulus, né? Ok. Então vamos à pergunta que o André Luiz fez, né? O André Luiz perguntou assim, olha, o Aulus, peraí, a mediunidade da dona Celina, ela é diferente da dona Eugênia? Porque antes a Eugênia tinha dado comunicação. Só que a Eugênia, ela era uma mediunidade consciente. E aqui a dona Celina é uma médium inconsciente. É uma médium sonambúlica, que a gente chama. Então o André está perguntando, peraí, as duas são diferentes? Porque eu vi as duas se desligarem do corpo. As duas se desligaram do corpo para que o espírito pudesse falar. Vocês entendem? Esse processo de dar comunicação
É assim, pessoal, a gente se desliga do corpo. Alexandre, mas eu não senti que eu estava desligado do corpo, eu sentia que eu estava ali, no meu corpo, que eu estava só falando. Mas se a gente pudesse ver, a gente veria você meio deslocado do corpo. Né? Mas na mediunidade consciente, a gente não sente quase que está fora do corpo. Eu mesmo, quando eu dou comunicação, eu não sinto que eu estou fora do corpo. Entendeu? Então variam de pessoa para pessoa as percepções, as sensações, né? Mas o médium, para dar a comunicação, ele tem uma certa emancipação da alma com relação ao corpo. É a base da mediunidade isso, tá? A emancipação da alma, né? Como a gente vê no livro dos médiuns, né? Então André Luiz está perguntando, oh, peraí, as duas se desligaram do corpo. Quer dizer, o que é diferente então na comunicação das duas, né? E aí ele pergunta assim, por que a primeira, a dona Eugênia, ela se afastou do corpo e ela se mantinha preocupada, como se ela fosse uma enfermeira inquieta, né, cuidando do doente, né? Enquanto a dona Celina parecia uma mãezinha serena, cuidando do seu filho. Né? Então, André Luiz está perguntando isso. Por que essa diferença de uma e de outra, né? Ok? A Marisa colocou, um espírito perturbado, conturbado pode afetar um ente da família? Pode. Pode afetar nós ou qualquer pessoa da nossa família. Se nós abrirmos brechas vibratórias, mentais, emocionais, né? Nós acabamos, sim, nos ligando a entidades que se aproveitam disso, né? Ok. Certo. Aí a resposta, né? Desculpando-nos a condição de aprendizes, Aulus passou a esclarecer-nos, enquanto Clementino e Raul Silva ampararam o comunicante por meio de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Então, enquanto o Clementino, que era o doutrinador no plano espiritual, e o Raul, que era o doutrinador no campo material, né, eles estavam cuidando ali da entidade, se comunicando, o Aulus começou a explicar a pergunta do André Luiz, né? Celina, explicou o bondoso, é sonâmbula perfeita. Ou seja, a mediunidade dela é sonambúlica, né? Se caracteriza perfeitamente, né? Se caracteriza bem como uma médium sonambúlica. Até porque você tem pessoas médiums que elas não são tão perfeitamente sonambúlicas. Elas ficam num estado de semi-inconsciência ou semiconsciência. Tá? Elas ficam num intervalo aí entre uma mediunidade consciente e uma mediunidade sonambúlica ou inconsciente. Tá? No caso da dona Celina, ela é uma sonâmbula perfeita, bem caracterizada. Né? A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Tá? Então, no caso dela, no caso da dona Celina, né, a psicofonia, né, a faculdade dela incorporar os espíritos, né, se processa sem a necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do espírito necessitado. Né? Quer dizer, não há propriamente essa ligação nervosa da mente do cérebro do médium com a entidade comunicante. Por isso que quando a médium volta, o espírito da médium, né, volta para o corpo, não se lembra, não registrou, entendeu? Não registrou. Então você tem uma amnésia, no caso do sonambulismo, tá? O que não acontece no caso da mediunidade consciente,
que o médium ele é capaz de relembrar tudo ou quase tudo daquilo que ele falou, ok? Porque passa pela mente do médium, a corrente nervosa do médium, então registra no cérebro do médium, entendeu? Registra tudo que ele falou, né? Na mediunidade consciente existe todo um trabalho em que nós nos mantemos o tempo todo conscientes, né? Do que o Espírito está nos trazendo, do que nós falamos, ok? No caso da psicofonia sonambúlica ou inconsciente, não há esse mesmo processo. Então não há fixação da memória no sistema nervoso do médium, o que faz com que ele depois, quando o espírito volta para o corpo, ele tenha amnésia. Não é que ele estava inconsciente fora do corpo, ele estava consciente, só que no corpo não houve esse registro da experiência, tá? Aí você não tem a memória do fato, tá? Então a diferença na verdade é essa, de um para outro, né? De um médium sonambúlico para o médium consciente, tá? A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral, né? Então, enquanto o espírito ele manipula, ele usa automaticamente ali os centros motores da médium, do corpo da médium, né? O espírito da médium, o espírito que está desligado do seu corpo ali, o médium desligado do seu corpo, ele como que perde provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Entendeu? Então a médium ela cede o corpo, ela cede mais do seu corpo, vamos dizer assim. Então ela perde o contato com os centros motores do seu próprio corpo, vamos dizer assim. Ok? Certo? É um pouquinho complicado, né, pessoal? Mas, né, quem já tem um pouco mais de base, e vem estudando, aí entende mais perfeitamente. Quem está começando a estudar a mediunidade, né, vai compreendendo isso com o tempo, viu? Vai, à medida que vai pesquisando, que vai tendo experiências, vai também entendendo isso aí, tá? É um pouquinho complicado no começo, né? Então vamos lá. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Como que se desliga mais do seu corpo, né? Então o médium sonambúlico, ele como que se desliga mais profundamente. Ele cede mais para o espírito. Ok? Certo? A Rosane colocou: minha filha tem 4 anos e toda noite, às 3h30, ela acorda e anda até meu quarto. E fica me olhando, o que devo fazer, né? Uhum. Certo. Parece que a sua filha é sonâmbula, né? Esse sonambulismo do sono, né, do que acontece da pessoa acordar, ele tem uma certa ligação com a mediunidade sonambúlica, sim. Ele tem uma certa ligação, tá? Porque é a facilidade, tem uma ligação com a mediunidade em geral, tá? Porque é a facilidade de transpor para o corpo aquilo que o espírito está fazendo no plano espiritual. Ou seja, pessoas vão pensar que ela se desliga do corpo, né? E o que ela está fazendo fora do corpo, parece que o corpo começa a reproduzir. Ou seja, existe uma facilidade de transpor para o corpo aquilo que o espírito está fazendo fora do corpo, tá? Então demonstra essa ponte entre espírito e matéria, o que é justamente a ponte da mediunidade, né? Então as pessoas que lembram muito dos sonhos que têm, as pessoas que conseguem ter consciência das experiências fora do corpo. Então tem várias coisas que demonstram essa facilidade, essa ponte
entre o espírito e a matéria, né? Então, esse sonambulismo do sono, ele tem sim uma ligação com a mediunidade em termos gerais, né? E a gente vê mesmo pessoas sonâmbulas se mostrarem sensíveis mediunicamente, tá? Agora, o que fazer, né? O que fazer? É algo assim para não se tratar com agressividade, nem de forma abrupta. Você pode segurar sua filha sem ter que acordá-la a princípio. Vamos lá para o quarto? Vamos? Então vai conversando com ela, vamos dormir, vamos, tá. Entendeu? E vai levando. Geralmente a pessoa se mostra passiva, né? Aceita bem a indução do encarnado, né? Aceita bem a indução do familiar. Vamos lá, vou te levar para o seu quarto. Hein? Aí vai lá, faz uma prece com ela, né? Põe ela para deitar, ajuda a deitar, tal. Entendeu? Não precisa muita coisa, nem coisa assim. Não precisa de aflição, nem exasperação, né? Só ir tratando com naturalidade e observando o que a sua filha vai mostrando com o tempo, né? O que em termos de percepções, o que ela vai falando, a lembrança de sonhos que ela tenha, tá? Só isso, ok? O que fazer vai depender do que você for percebendo nela, nas necessidades dela, tá? Então seria isso. Ok? Deixa eu ver aqui. O Sul Soares colocou aqui um pouco mais para trás. É normal sentir dor no corpo em certas comunicações? Sim, Sul. É muito comum. Aliás, é das coisas mais comuns é sentir sintomas físicos. Quaisquer sintomas físicos. Dor, peso, pressão, coceira, esquentar ou esfriar, gelar o corpo, né? Esses e quaisquer sintomas possíveis da gente sentir, eles são comuns durante uma comunicação, lógico que geralmente de espírito necessitado, né? Pode acontecer uma eventualidade, assim, um caso mais específico, um espírito de luz, mas aí é mais uma excepcionalidade, uma particularidade, né? Não vou nem entrar nesse aspecto aqui agora. Mas, via de regra, espíritos necessitados são acompanhados de sintoma. Dor de cabeça, dor no estômago. Aí depende do tipo de morte que ele teve, depende do tipo de necessidade que ele traz, né? Tá? Espíritos que foram queimados na época da Inquisição, por exemplo, né? Ou em qualquer outro momento, foram queimados vivos, é comum um médium sentir, às vezes, como se fosse um estado febril, momentâneo, né? É comum ele sentir o corpo esquentar, como se fosse um estado febril. Aí dá a comunicação, aí some, né? Então, tem vários exemplos aí, né? Ok? Então vamos lá? Vamos continuar, né, pessoal? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pegar o fio da meada aqui. Então tá, o André Luiz perguntou por que da diferença entre a médium Eugênia e a médium Celina, né? Uma recebe o espírito necessitado como se fosse uma enfermeira, meio inquieta, meio preocupada, e a outra como uma mãezinha cuidando de um filho, serena, tranquila, né? Então, por que dessa diferença entre as duas, né? Então, vamos lá. Sua posição medianímica é de extrema passividade, a da dona Celina, a médium sonambúlica, tá? É de extrema passividade, embora ela não perca o controle sobre a entidade, né? A gente já viu. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si
na exteriorização da própria personalidade. É uma coisa que a gente observa mesmo, né? Por quê? Porque a médium celina sonambúlica, ela cede mais, embora ela tenha controle do que o espírito fale, e aqui não vale aquela coisa assim, ah, mas eu sou médium sonambúlico, eu sou médium inconsciente, então eu não tenho controle sobre o espírito, eu não tenho controle sobre a comunicação. Niririri. Não vale. Essa desculpa não vale. Ah, mas eu sou médium inconsciente. Não vale. Você está tão consciente quanto o outro médium consciente. Só que depois, a gente já viu, você volta para o corpo e não lembra. Mas você está do lado do corpo ali, absolutamente consciente. Ou seja, você tem que exercer controle. Você tem que exercer o controle. Você é responsável também pela comunicação que dá. Tá? Então, ele está falando aqui, olha, a dona Celina, extrema passividade, né? Deixa o espírito mais à vontade, embora controle ele, mas é diferente da mediunidade consciente, né? Por isso ele se mostra mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Então as características do espírito aparecem mais, as comunicações são mais cristalinas na mediunidade consciente, na mediunidade inconsciente. Se prestam a fenômenos mais cristalinos, em que a personalidade, o modo de ser do espírito fica mais característico. Embora a médium controle as expressões e tal, mas a espontaneidade da comunicação é diferente. É diferente a espontaneidade da comunicação. O espírito fica mais seguro. E o médium mais tranquilo, porque ele cede mais. No caso da mediunidade consciente, o médium sempre fica mais inseguro. Porque a primeira dúvida que ele tem é, será que é meu, será que não é meu? Tá, o médium consciente ele tem sempre essa dúvida básica, né? Aí ele vai criando o hábito, ele vai aprendendo a confiar, mas ele fica no controle mais. E tem uma participação maior dele na comunicação. Na comunicação consciente, nós podemos calcular aí uns 50-50. Uns 50% do médium, 50% do espírito, conforme a espiritualidade nos ensina. Por cima, né, pessoal? Não é nada matemático, mas na mediunidade consciente é 50-50. 50% do espírito, 50% do médium. E isso não descredencia o médium. Não descredencia, não desqualifica a comunicação. Não desqualifica a veracidade do fenômeno, de forma alguma. Não é porque é 50-50 que você vai descartar a comunicação. Não. É uma comunicação legítima. Ah, mas tem características do médium na comunicação. Tem, porque é a mediunidade consciente. E até na inconsciente você também vai ver características do médium. Só que em menor quantidade. Mas também você vê certos elementos da fala do médium, certas palavras, certas frases até que o médium usa no seu dia a dia, podem aparecer nas comunicações. Sem que isso represente uma mistificação, um embuste, de forma alguma. Tá? De forma alguma. Não precisamos ficar preocupados com isso. Aliás, a gente não deve ficar preocupado com isso. Devemos analisar as comunicações, né? Conforme a pessoa vai produzindo, ao longo do tempo, vamos analisando essa produção, vamos vendo como é que ela se caracteriza, os pontos fortes, pontos fracos, tal. Ok? Mas isso não desqualifica a mediunidade nem a comunicação de forma alguma, tá? Aí no caso da mediunidade sonambúlica, aí você tem uma participação maior do espírito, né? Aí vamos pensar em termos de uns 70%, mais ou menos por cima, assim, né? Depende ainda do médium, depende da comunicação, tá? Ok? Então, aqui a gente viu, né, que como a médium fica mais passiva, a entidade fica mais livre, então ela se mostra mais espontânea nas suas características, né? Inclusive, nesse é o caso
né, uma das características das comunicações sonambúlicas ou inconscientes é que se presta mais até a informações precisas. Não, eu sou o Joaquim da Conceição, não sei o que, eu morri lá, né? Eu moro lá na casa tal, não sei o que. O espírito às vezes nem sabe que morreu, tá achando que está vivo e dá o endereço onde é que ele mora, família tal, não sei o quê. Isso aparece mais na mediunidade inconsciente, na mediunidade sonambúlica. A espontaneidade das informações, a precisão nas informações é mais característica da mediunidade sonambúlica. Tá? Ok? Ela se presta mais a belos fenômenos assim, de comprovação e tal. Só que a gente não vive só de fenômenos de comprovação. Então, os espíritos amigos, através da literatura, nos ensinam que nós não podemos descartar uma mensagem de um familiar ou uma comunicação de um familiar só porque não foi exatamente do jeito que eu estava esperando. Ah, mas não falou de tal pessoa, não usou aquele termo que ele costumava usar para falar de mim, não usou. Aí não, é porque não é a pessoa. Não, não dá para a gente fazer isso. Seria um grande erro. Nós somente aceitarmos as comunicações que tenham comprovações irrefutáveis, provas irrefutáveis que é a pessoa. Né? Isso em termos científicos, em termos de uma pesquisa, pode ser muito interessante. Né? Agora, em termos de consolação, não é interessante que a gente se apegue ou que a gente se valorize somente as comunicações que tenham comprovações irrefutáveis sobre a identidade do espírito. Tá? Não, isso seria um grande erro. Às vezes os espíritos amigos se desdobram, né? Tem um enorme trabalho para proporcionar uma certa comunicação de um parente ou de um amigo desencarnado, tá? Só que porque ele não deu provas irrefutáveis, você descarta. Né? E às vezes os espíritos tiveram maior trabalho para produzir aquela aproximação através do médium que conseguiram achar. O médium que conseguiram que sentisse a presença daquela pessoa. Era o melhor médium? Talvez até não fosse o melhor médium, mas era o médium que sentiu. E às vezes ele não sentiu com aquela perfeição, ele não sentiu com aquele detalhamento, às vezes de um médium sonambúlico, é um médium consciente, por exemplo. Então ele não percebeu com aquela nitidez. Talvez até o espírito quisesse dar detalhes, quisesse falar com aquela espontaneidade, mas o médium só conseguiu captar parte do que ele quis falar. Né? Porque é uma pessoa que está em treinamento, uma pessoa que está em aprendizado, né? Que é médium consciente, que não tem aquela clareza nas percepções. Vocês entendem, pessoal? E às vezes é descartada a comunicação. E às vezes né, até ironizado, né? Como se a pessoa tivesse sendo até leviana por dizer que achava que era o fulano de tal. E não, muitas vezes era mesmo, só que captado de uma forma com mais dificuldade, vamos dizer assim. Né? Mas aí a gente tem que olhar o aspecto consolação. Né? O Espírito Alexandre, né? Na obra Missionários da Luz, ele fala assim, né? Após uma comunicação justamente dessas, né? Que eles tiveram um trabalho danado para trazer um ex-participante da reunião mediúnica desencarnado, né, para dar uma mensagem para os seus companheiros, e praticamente ninguém acreditou que era o fulano de tal. Ninguém acreditou que era o antigo doutrinador do grupo, ninguém acreditou que era ele. Né? E a médium ficou ali, tadinha, ali, quase chorando ali, né? Porque ela acreditava que era, né? E era de fato, né? Aí o Alexandre fala assim, onde todos se sentem no direito de questionar, poucos se sentem no dever de ajudar.
Ele fala bem assim, onde todos se sentem no direito de questionar, porque todo mundo questionava, porque tem um animismo, porque tem não sei o quê, o engano do médium, que tem isso, tem aquilo, manifestação do inconsciente e tal, né? Todo mundo inventava alguma coisa para justificar a sua dúvida, né? A sua negativa. E aí ele falou isso, né? Onde todos se sentem no direito de questionar, poucos se sentem no dever de ajudar, no dever de dizer, olha, eu acredito em você, eu acredito na sua mediunidade, acredito na comunicação, entendeu? É preciso ter coração para fazer isso, é preciso ter sentimento, não ter... Os espíritos falam assim que os cultivadores da razão pura são esses que só buscam provas, só buscam a identidade dos espíritos, senão eles não aceitam, né? São os cultivadores da razão pura. Por que razão pura? Porque não tem a luz do sentimento, não tem a luz do amor, não tem a luz da compreensão, só tem a luz da razão, mas não tem a luz da compreensão. E a gente sabe o que acontece, né? Quando a razão não é acompanhada do sentimento, ela fica fria, né? Ela fica fria. Então, isso é um apelo para a gente. Eu gosto da obra do André Luiz por causa disso. A gente vê uma conexão muito especial do conhecimento com o sentimento, que é o que caracteriza os bons espíritos. Eles são profundamente sábios, mas são também profundamente amorosos, né? Eles são profundamente amorosos. Então, você vê a junção perfeita. Na evolução desses espíritos, você vê a junção perfeita do conhecimento e do amor bem associados, né? Aqui na Terra a gente luta com dificuldades ainda nesse respeito, né, pessoal? O Anderson, a comunicação sonambúlica pode ser anímica? O animismo, ele faz parte de qualquer manifestação mediúnica, Anderson. Por isso que eles falam que as comunicações ou mensagens, ou seja o que for, é sempre um fenômeno medianímico, nunca é só mediúnico. É um fenômeno medianímico, ou seja, é uma junção do anímico com o mediúnico. Ou seja, você vai ter sempre manifestações anímicas, tanto na sonambúlica quanto na consciente. Só que você vai ter uma manifestação menor, né, do animismo, vamos dizer assim. Você vai ter uma manifestação menor do animismo, lógico, maior do mediúnico, né? Então, se vê uma comunicação de Bezerra de Menezes, é lógico que tem que ter mais de Bezerra de Menezes e menos de mim, né? Menos do médium, de qualquer médium que seja, né? Do Divaldo, qualquer médium, né? Para se caracterizar uma comunicação da pessoa, você espera que tenha mais elementos do espírito do que da própria pessoa, né? Nessas comunicações elevadas, né? Ok? A gente tem que ir diminuindo com o tempo, quando a gente está com muitos conflitos, quando nós não estamos bem emocionalmente, nós começamos a interferir muito nas comunicações, tá? Tanto nas elevadas quanto nas necessitadas, ok? Então, quando a pessoa não está bem, está com muitos conflitos, a pessoa não está bem emocionalmente, mentalmente ela não está bem, emocionalmente não está bem, muitos problemas, ela não está legal, começa a aparecer muito nas comunicações. O desequilíbrio dela começa a ficar muito patente nas comunicações, tanto dos necessitados quanto dos espíritos amigos, né? Das comunicações dos espíritos amigos, diminuindo o brilho das comunicações, colocando questões duvidosas nas comunicações, perde aquela característica de elevação, né? E nas comunicações de espíritos necessitados, ganha muito em desequilíbrio. Eu costumo dizer até que não existe problema de mediunidade. O fulano está com problema de mediunidade. Existem problemas pessoais refletidos na mediunidade.
É quando a gente começa a ver aqueles médiuns totalmente descontrolados, totalmente obsediados, totalmente, né, sem discernimento para as coisas. Então você vê que os aspectos necessitados da pessoa, eles estão se refletindo muito no descontrole da mediunidade. A mediunidade é que está sofrendo com a pessoa, não é a pessoa que está sofrendo com a mediunidade. Até porque mediunidade não é doença. Mediunidade não é doença. É uma faculdade neutra, como a faculdade de enxergar, de ouvir. Só que quando eu estou com conflitos, eu começo a fazer mal para a minha mediunidade, vamos dizer assim. Então eu começo a expressar os meus conflitos através da mediunidade. Aí que a gente vê os casos de extremos desequilíbrios, descontroles e tal, né? E aí eu falo isso por quê? Porque a gente começa a tratar da pessoa, por exemplo, no consultório, você começa a conversar com a pessoa, faz um tratamento psicológico, né? Vai organizando a pessoa, a vida da pessoa, a mediunidade vai se equilibrando, né? O modo dela agir na reunião mediúnica já vai ficando diferente, parece que as coisas já vão se acomodando, embora a mediunidade continue, vocês entendem? Mas é que aí os conflitos dela não estão mais prejudicando o bom desempenho da mediunidade, tá? Ok? Muito bem. Então vamos ver. Aqui continuando, na diferença da Celina e da Eugênia, né? Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Quer dizer, mesmo na mediunidade sonambúlica, ela não pode estar ausente ali do corpo dela, das proximidades do corpo dela, né? Ela não pode ser irresponsável, né? Ah, vou deixar por conta do espírito. Ela não, de forma alguma. Então ela mantém o controle da comunicação, né? Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, a dona Celina, né? Auxiliando o sofredor que por ela se exprime, qual se fora frágil protegido de sua bondade. Mas é que aí que tá, né? É que a dona Celina, ela é alguém que já entesourou suficiente amor para poder atender a essas entidades com amor. Não só com discernimento, não só com entendimento, também com entendimento, mas também com amor, né? Ela já entesourou isso dentro dela, por isso que a gente precisa também entesourar esse sentimento nas nossas condições internas, né? Só aquele que ajunta pode distribuir, nos ensinou Jesus. Só aquele que ajunta pode distribuir. Então nós precisamos ajuntar suficiente amor dentro de nós. Então nós precisamos cultivar amor. Precisamos cultivar sentimentos elevados, né? Cultivar compaixão dentro de nós. É um cultivo também, né? Não apenas crítica, não apenas raciocínios, né? Provas científicas e coisas. Nós precisamos cultivar compaixão. A compaixão, a piedade é a irmã da caridade. É preciso a gente se apiedar para a gente ajudar, né? Muitas vezes o médium que é piedoso, ele se depara, ele começa a perceber a aproximação do necessitado, o sofrimento do necessitado, e ele se apiada do necessitado. Então ele se move, ele não cria aversão ao necessitado, ele diante da necessidade ele se move a ajudar, o que é o mais correto, né? Às vezes o médium que só tem entendimento, né? Às vezes não o suficiente, mas tem entendimento, mas não tem suficiente amor, ele se retrai às vezes da necessidade. Ele se depara com a necessidade e ele foge da necessidade, ao invés
de fazer como a dona Celina, vem cá, meu irmão, vem cá, vamos, eu vou te ajudar, eu vou deixar que você fale, vai ser por meu intermédio, né? Eu vou te ajudar. Né? Como uma mãezinha recebendo um necessitado, esquecendo de si mesma para cuidar do seu filho. Né? Ok? Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário, aquilo que eu estava falando agora, né? Que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, está numa condição inferior, não que ele é um ser inferior, não existem inferiores e superiores, né? Somos filhos de Deus, tendo experiências, cada qual no seu nível evolutivo, mas no momento aqui ele está inferior a ela, né? Porque ela está equilibrada, ela é uma senhora que está trabalhando, ajudando, e ele está ainda preso a conceitos, né, mais negativos. Tal. Então, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Né? Que aí o superior ele tem uma ação irresistível sobre o inferior. Ele tem uma ascendência sobre o inferior. É assim, né? Para que nós nos ajudemos, né? Sejamos ajudados, tal. Permanece assim agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior da dona Celina subordina as que se lhe situam à retaguarda, nos domínios do espírito. Aqui ele falou em termos gerais, né? Mas se aplica aqui na dona Celina também. Quer dizer, a mente superior subordina as que se lhe situam à retaguarda. Né? Então, isso funciona tanto na Terra quanto no plano espiritual. Né? As mentes que se desenvolveram mais, elas acabam tendo uma certa ascendência sobre as mentes que se desenvolveram menos. Né? Ok. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Né? Quer dizer, é por isso que ela tem ascendência sobre ele e ela tem um domínio afetuoso, né? Durante o momento que ela está dispensando esse amparo fraternal para ele. Né? Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Né? Quer dizer, embora ele, a contragosto, né, mas ele se sente compelido a obedecer os comandos da Celina, os controles da Celina. Tá? Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. Né? Quer dizer, com a ajuda da dona Celina, né? Por quê? Porque o Raul Silva está contando com a ajuda da dona Celina. A ajuda vibratória dela, a ajuda mental dela. Né? O amparo maternal dela está ajudando a acalmar o espírito. Está amortecendo a rudeza do espírito. E isso facilita a vida do doutrinador. Isso facilita o diálogo com o espírito. Vocês compreendem? Diminui a rudeza do diálogo com o espírito. Né? Quando o médium não está bem, aí são dois que não estão bem conversando com o doutrinador. São dois que não estão bem. É o espírito comunicante e é um médium que também está chateado com as coisas do cotidiano dele, da família, está cheio de conflitos, está revoltado também. Aí junta duas revoltas. A revolta do espírito e a revolta do médium. Aí é difícil para o doutrinador ajudar. É difícil do grupo ajudar. Entendeu? Muitas comunicações que você não consegue chegar
a bom termo, não todas, mas muitas comunicações que você não consegue chegar a bom termo, ajudar o espírito, fazer ele conseguir fazer uma prece junto com você, ver dos amigos espirituais que estão ali para ajudá-lo. Muitas que a gente não consegue é porque o médium não ajudou suficientemente. E o espírito, você não podia nem contar que ele ajudasse muito, porque ele já estava naquele estado de revolta, né? Aí às vezes pega também o doutrinador que não soube ir para um caminho, né, que fosse o caminho mais eficaz, tal. Então você tem, né, você tem a fórmula aí, muitas vezes, do insucesso, porque que não deu certo, né? Mas aí cada um tem que analisar a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua análise e buscar a sua melhora, né? O médium precisa aprender, né, a separar os seus problemas da ajuda ali, a resolver os seus problemas, né, a tratar-se dos seus conflitos, até para que eles tenham uma qualidade maior no momento da psicofonia, né? E o doutrinador também se autoanalisava, puxa vida, esse caminho que eu peguei aqui para conversar com o espírito não foi o melhor caminho. Eu podia ter pego outro caminho, eu podia ter usado uma argumentação diferente, não foi produtivo do jeito que eu fiz, né? Então a gente tem que saber também ter humildade para analisar os próprios erros e aí aperfeiçoar a prática, tá? O grupo também tem que se analisar. Metade do grupo estava dormindo. Tô brincando, né? Mas às vezes o grupo estava lá meio disperso, né? O pessoal estava meio sonolento e não estava exatamente ajudando na vibração, na sustentação. Então o grupo também precisa ir se ajustando, né? Ajudando mais, sustentando mais o trabalho, né? Então isso tudo é aprendizado, isso tudo é crescimento. O importante é que a gente vá melhorando com o tempo, né? Que a gente vá aprendendo com as experiências, né? Pessoal, eu não quero estender demais, nós já estamos aí 1 hora praticamente, né, do começo do estudo. Vamos finalizar, né? Talvez eu até tenha passado um pouquinho já. Mas fica um material muito longo, né? Cansativo, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos fazer a prece final, agradecendo a Jesus novamente pela oportunidade, agradecendo os amigos espirituais pela proteção, pela orientação, pela intuição que nos proporcionam sempre para que nós consigamos nos expressar com a clareza necessária, com a lucidez necessária. E ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática os conceitos para que a nossa prática se aperfeiçoe com o tempo. Que o Teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, deixa eu só colocar para vocês aí. Dia 12 a gente tem aqui em Campina Grande, a gente tem Fernando Bem, né? Que muitos de vocês já conhecem aí da internet, né? Das mensagens que recebe de familiares e tal. Então, Fernando Bem estará conosco dia 12 de maio, né? Próximo sábado, né? Ele estará conosco, né? E aqui em Campina Grande, na Paraíba, quem mora aqui nas redondezas, ou mesmo aqui em Campina Grande, que está ouvindo a gente aqui, está convidado, né? Os portões vão se abrir a partir das 16 horas. O trabalho vai começar nas 18 horas, tá? Será na rua Doutor João Pequeno, 181, Catolé, aqui em Campina Grande. Rua Doutor João Pequeno, 181, bairro Catolé, aqui em Campina Grande, tá? Então, às 18 horas começa, às 16 horas abre-se os portões para que as caravanas possam chegar e se acomodar no salão e tal. São as cartas de Fátima, né? Então, Fernando Bem recebe as cartas de parentes que Fátima, que é o espírito amigo, que coordena o seu trabalho, vai selecionando para que ele transmita, através da sua psicografia, ele transmita essa carta, essa mensagem do parente desencarnado para a família que está pedindo
essa mensagem, que está necessitando dessa mensagem, tá? Então estão todos convidados. Quem estiver por perto aqui, ou mesmo longe e quiser vir, né, será bem-vindo no próximo sábado, dia 12, então, tá? Pessoal, todos os estudos que a gente faz, nós colocamos, após realizarmos ao vivo aqui no Facebook, nós colocamos no YouTube, tá? Então, quem quiser ter acesso aos vídeos, que são mais de 1000 vídeos, hoje em dia a gente tem mais de 1500 vídeos no nosso canal. Então, toda semana a gente coloca os estudos que a gente faz no Facebook, a gente coloca no canal no YouTube, tá? Então, quem quiser ter acesso aos outros estudos, tá? É só acessar o nosso canal lá, tá? Muita gente não sabe, né? Eu coloquei o link para vocês aí, tá bom? Então tá jóia, pessoal. Fiquem com Deus, uma excelente noite e até o próximo estudo, né? Se Deus quiser, na terça-feira. Um abração, até mais. Na terça-feira não, na quinta-feira, né? Na quinta de manhã. Um abração.